Mas falando ainda do Paulo Gonet, ele teve uma reunião super interessante na semana passada com o Partido dos Trabalhadores, que, vale lembrar, defende um outro nome. Até então era o nome do Carlos Antônio Birgonha, vice-procurador da República. O líder do partido na Câmara Federal, o deputado Zeca Dirceu, confirmou o encontro, disse: estamos conversando com todos, assim como o presidente Lula, ouvindo, dialogando, mas claro que a decisão é somente do presidente. O PT estava, como eu disse, trabalhando pela indicação do subprocurador Antônio Carlos Birgonha, que, segundo relatos, acabou perdendo força nessa disputa depois do encontro com Lula no Palácio do Planalto. Na viagem a Nova York, vocês viram esse relato aqui no Bastidores CNN, Lula demonstrou a aliados insatisfação na conversa com Birgonha e pediu a indicação de novos nomes. Os petistas que foram ao encontro com Gonet disseram que ele transmite segurança, embora não seja o nome apoiado, o nosso nome, dizem os petistas. Aí abro aspas para uma fala interessantíssima sob reserva: Lula precisa de um Zanin na PGR, dizem fontes ligadas ao presidente da República. Aliados garantem que Lula ainda não está decidido e que segue sem pressa para fazer essa indicação. A terceira via é o Aurélio Rios também, mas já tem outros nomes sendo levados ao presidente pela ala progressista, pelo PT, viu, Gustavo Uribe? Alguém que mate no peito, né? E os aliados do Gonet, eles falam, isso não é uma disputa, uma campanha pela PGR, é uma campanha anti-Gonet, porque estão de toda forma, porque o candidato ali do Supremo, né, de gente da política também, é o Paulo Gonet, né, os querem o Gonet. Agora, a esquerda e o PT não querem de jeito nenhum, e tem aconselhado o presidente a ouvir outros nomes, e é isso que o Lula tem feito, pelo visto, tem tido respaldo, né? E vai continuar a ouvi-los, mas é interessante essas aspas que você trouxe. Precisamos de um Cristiano Zanin na Procuradoria-Geral da República. Alguém que mate no peito, alguém que não vá causar problemas para Luiz Inácio Lula da Silva. Aí sempre vem aqueles questionamentos, mas a Procuradoria-Geral da República precisava ter uma certa independência para fazer uma investigação séria. Mas na política, a sobrevivência pessoal é o que mais importa. Renata Agostini, essa indefinição, essa demora na escolha de Lula, tem algum motivo aparente? Existe, sim. Quando a gente expõe todos esses elementos que estão pesando na demora, na indefinição de Lula, então a gente já trouxe aqui ao longo dos últimos dias algumas das razões. Lula não quer alguém corporativista, né? Por isso ele não se comprometeu desde o início a apontar um dos indicados na lista tríplice. Ele não quer que tenhamos novamente um Rodrigo Janot, né? Alguém que vire um enorme pedra no sapato do governo. Agora, o que me chama muita atenção é que houve uma normalização desse debate de se buscar um ombro amigo na PGR. Quando Augusto Aras foi escolhido e o ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu que não escolheria pela lista tríplice, houve uma série de críticas. Ele matou no peito, escolheu Aras. Aras, ao longo do seu mandato, foi extremamente cobrado e criticado por adotar, em muitos momentos, uma posição que favoreceria Jair Bolsonaro. Foi cobrado dentro da corporação, dentro do Ministério Público, foi cobrado pela sociedade, até hoje está respondendo por isso. Me parece que existe um pouco um entendimento de que está tudo bem. A gente vê agora Lula dizendo que, olha, eu quero alguém que eu possa confiar, eu quero alguém que não vai me causar problemas, eu quero alguém que eu tenha confiança como eu tenho no caso de Cristiano Zanin. Me parece que a gente deveria estar ouvindo mais vozes, cobrando o presidente por seguir outros critérios para esse posto tão importante que é da Procuradoria-Geral da República. Está certo que há um debate, ao meu ver também plenamente legítimo, sobre se não houve abusos por parte da postura do Ministério Público. É o que todo esse expurgo dos métodos da Lava Jato está fazendo. Então, a força-tarefa da Lava Jato, que ao longo da gestão de Raquel Dodge e Janot ganhou corpo, se fortaleceu, virou esse braço tão poderoso, ela cometeu abusos? Agora, a gente pensar que um critério de um presidente da República para escolher o próximo procurador-geral da República tem que ser a
confiança ou eventual tranquilidade de que ele não vai causar muitos problemas, aí a gente está no debate, me parece completamente errado. Thaís, vamos voltar a falar de uma outra personagem que às vezes fica um pouco, né, no bastidor demais, mas é uma figura importante. Inclusive, a gente ouviu que na conversa do Lula com os cotados, ele ouviu que o presidente podia ficar muito tranquilo com a interina Eliseta Ramos, que ela não ia tomar nenhuma decisão de supetão ou algo que fosse fragilizar o governo nesse momento de interinidade. Mas alguns alertas também foram dados pela política. Thaís Arbex, vamos falar um pouco de Eliseta Ramos e como é que ela está nesse jogo? Tainá, acho que é um pouco de controvérsia nessa de que ela não faria nenhuma medida de sopetão. Já ouvi de aliados do presidente Lula que, por exemplo, qual foi a primeira medida da Procuradora-Geral da República tão logo ela assumiu o posto? Foi trocar todo o chamado segundo escalão ali da PGR. Isso já foi visto como um sinal não tão bom por pessoas bastante próximas a Lula, porque, afinal de contas, em tese, ela está numa posição interina e deveria seguir tocando de lado. Foi até essa expressão que eu ouvi. A trajetória de Eliseta pesa muito contra ela, porque foi ela que, à época, à frente da Corregedoria da Procuradoria-Geral da República, assinou um parecer a respeito das provas da leniência, do acordo de leniência da Odebrecht com a Lava Jato, dizendo que não havia nenhum problema ali. Há uma identificação dela bastante forte com a Operação Lava Jato. Isso incomoda muito aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esses aliados têm repetido a Lula que é importante que essa definição saia logo, justamente por esse perfil, por essa trajetória que, a despeito de se comprometer ou não em não tomar nenhuma decisão de supetão, Tainá, ela já deu sinais de que não bons ao fazer essas mudanças ali no segundo escalão. Exatamente. Fez mudanças imediatamente, isso, assim que assumiu, como se de fato fosse ficar. Falando. É o que muitos interinos fazem, né? Interessante, para deixar o ambiente mais de acordo. Mas a política está jogando isso, né? Olha, tem que decidir logo, tem uma forma de pressionar qual é o nome, porque já tem os nomes quicando aí para o presidente Lula tirar da cartola. O do Gonê, como a gente diz, tem um grupo fiel que o apoia, e do outro lado ali da ala progressista do PT, dos aliados do presidente, da política, outros nomes estão sendo apresentados. Agora, é interessante falar da interina por conta do que a Thaís fala, né? Desse alerta que é dado, por um lado, pela política, mas por outro, os cotados vêm para o Lula e falam, não, fica tranquila, eu conheço, ela não vai fazer nada que vá te surpreender. É até um gesto de educação e cordialidade, seguinte, não precisa correr, pense bem, analise bem o cenário. Eu sou um nome bom, por exemplo, para não dizer mas que se tirou. Ela vai guardar o lugar, né? Agora, Lula não parece tão preocupado não, né, em receber esses conselhos para se apressar, porque ele está... Se ele tem algum medo do risco que é Eliseta Ramos, ele não está demonstrando até agora. E uma lembrança importante, Augusto Aras deixou o comando da Procuradoria-Geral da República, mas não se aposentou. Ou seja, o brasileiro não desiste nunca.